Ah, tá. Nós vamos começar então com a aviação do deficiente primeiro, é isso? Então tá. Então vamos lá. Você está vendo as imagens que aconteceram em julho do ano passado, no verão do ano passado. Esse rapaz que você está vendo aí, em Miami, ele foi preso, ele estava sendo procurado na realidade, né? E ele foi preso. Porque a polícia acabou encontrando ele. E ele tem... Não fui eu que inverti, não, só para avisar. Ele, na realidade, estava sendo procurado e quando ele foi preso pela polícia, ele disse, olha, eu já tomei tiro, um tiro eu tomei na espinha, fiquei paraplégico. E a polícia fez essa ação que você está vendo aí. Vários policiais da cidade de Miami estão envolvidos numa prisão violenta envolvendo um homem paralítico que você viu ali. E tudo isso está sendo investigado, eles estão sendo investigados. O departamento liberou os policiais, mas um conselho de investigação civil está analisando mais de perto toda a situação. Esse que você está vendo aí é o rapaz. O vídeo da câmera da Bodycam mostra a prisão de Trayon Fussell no verão de 2019. Ele estava no banco do passageiro depois que a polícia parou o carro em que ele estava com dois amigos. A situação piorou quando os policiais souberam que Fussell tinha um mandado judicial por maconha e acusações de roubo. E ele fala, ó, eu disse aos policiais que eu estava paralisado por conta de uma bala que atingiu a coluna quando ele tinha 15 anos. Os policiais disseram aos amigos para carregá-lo até a viatura, onde eles tentaram colocar algemas. Num determinado momento, o oficial parece colocar as mãos no Fussell, dizendo que ele estava pedindo para ser algemado na frente por causa do ferimento. E uma outra situação que aconteceu é o seguinte, os policiais tentaram desligar o áudio das bodycams. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eles tentaram... uns tentaram desligar, você está vendo as imagens aí, uns tentaram desligar e outros tentaram mutar a câmera, a bodycam. Quer dizer, já perceberam que não estavam fazendo a coisa certa. Essas imagens são de 2019, a gente não tem a ação toda, mas dá para a gente perceber a situação. Eu vou aqui para falar com o Paulo, porque eu acho que é mais do que lamentável, né, Paulo? A gente vê uma situação como essa numa ação mais do que desastrosa. E olha só, foi em 2019, né? E agora começa a situação em cima dos policiais. Conta pra mim. Paulo, analisando esse vídeo aí e ouvindo o que você falou, a gente pode ver, eles estão fazendo uma prisão de uma pessoa não normal, uma pessoa que tem uma necessidade especial, que anda de cadeira de roda, por N motivos, podia ser qualquer coisa, desde um acidente de trânsito, um tiro, qualquer coisa. A partir do momento que o próprio amigo, eles pediram para o amigo tirar aí, a ocorrência estava andando normal, o cara está procurado, tem que ir para a cadeia, a polícia tem que fazer o papel dela, não tem outra história. Agora, o policial, vendo a situação do cara, vendo que ele não tem condição, fuga ele não tinha como empreender. Como que o cara desse vai fugir? Você entendeu? Não tem como, Paulo. Agora, o cara querer, já dominado, subjugado o indivíduo, e querer colocar o geme e colocar o braço para torcer o cara para trás, isso daí extrapolou, né, Paulo? Ele perdeu o limite da ocorrência. O limite da ocorrência está no bom senso. Para tudo existe um padrão, existe um procedimento. Mas quem faz o padrão e quem julga o padrão é o homem. Você tem condição de saber, pô, esse cara tem necessidade, ele não anda. O cara não vai fugir. Mas é isso que eu ia te falar. O cara não vai fugir. O cara, na realidade, mas ele de cadeira de roda pode ser o maior bandido do mundo. Ele não foge, né? Mas ele não foge. Né? Mas eu vou te falar uma coisa. Ele tem as mãos soltas, Paulo. É perigoso você colocar ele na viatura policial e ele vir a se machucar dentro do patrimônio público e se machucando ali, a história muda de lado. Concordo. Você entendeu? Mas aí é o seguinte, a bronca maior aí é a situação dele ter falado, eu não consigo colocar as mãos para trás, me algemem pela frente. E o cara, então, e você ouve claramente o cara falando assim, não, eu vou dizer não e é não. Quer dizer, aí já passa aquela coisa do,
Ah, e não da sabe, birra. tipo, o policial Da já birra. cresce, é uma birra, Você né? entendeu? Uma birra. O cara falou, eu mandei a fazer, vai fazer. Mas, Paulo, o procedimento diz que o indivíduo tem que ser algemado de mão para trás, para evitar a fuga e tudo. Mas esse daqui é um procedimento. Quantas vezes você já mostrou a prisão de uma pessoa com necessidade das pernas? É difícil. A maioria, o cara Sim. desse daí pode dar um pinote, usar as pernas para quebrar o vidro da viatura, tentar dar uma tesoura no pescoço do policial se ele souber alguma arte marcial. Mas nesse caso, o cara tem discernimento. O policial sabe o que ele está fazendo. Pô, o que custa? Então tá, ele não quer que o cara se mova, prende ele no mata-cachorro da viatura que tem ali na frente, que é aquele ferro que vai atrás ali na viatura, prende o cara ali naquele lugar, ele não vai ter como sair, não vai se movimentar, não vai ter Agora como vai se depender mexer. muito da justiça aqui, Paulo, para saber se esses policiais vão se dar bem ou não vão se dar bem. E a gente vai É, saber como é que a justiça, como é que a exatamente. banda toca, né? A gente não pode falar pelo lado da ação judicial. Eu estou falando pelo lado da ação policial. Eu, se fosse um policial aí, eu não tomaria essa atitude de algemar esse indivíduo dessa forma e andar essa ocorrência do jeito que foi, estava normal, a ocorrência estava redonda, está andando essa ocorrência. Para que eu vou arrumar essa confusão aí, essa zica dolorosa aí para pôr o negócio para andar? Não tem como, Paulo. Isso é um negócio inexplicável. Você entendeu? Pois é. Gente, olha só, tem algumas mensagens aqui. Olha só, o Carlos Marques, essa é para você, Paulo. Paulo Bergocchi, no QAP. Explica para mim, o que é esse trem desse QAP, cara? Que eu sou mais leigo nessa história. QAP é o código de rádio que você usa na Sim. comunicação da polícia, significa que atento? você está atento, exato. Ah. Então, quando eu posso explicar só uma coisinha? O Marques, ele é meu amigo de mais de 30 anos, e nós trabalhamos junto, eu fui chefe da segurança do Shopping Center Norte no Brasil, e ele era meu supervisor lá, mais que um irmão meu, e ele sempre está comigo em todas as coisas. Olha só, quando eu fui no SBT para assistir a gravação do Isso. Programa Livre com o Serginho Groisman, na Vila Guilherme. Exato, era no fundo do Lar Center. Guilherme. E a gente ficou esperando dar o horário exatamente, no Shopping Center Norte. E aí depois então a gente vai para lá. E aí nessa época eu imagino que eu tinha lá os meus 15 anos, 14, você já trabalhava lá, né? Já trabalhava lá. E por isso que ele fala que tá no QAP. Olha lá só. O Brandon Hudson, Filadélfia está só o caos. Emelina Klug dando boa noite. Briana Oliveira também dando boa noite pra gente. A Kelly Terra, fala Paulo Sérgio, tudo bem com você? Você tá cada vez mais lindo e elegante. Ó, eu, não só eu, o Paulo também, viu, Kelly? Pode elogiar o Paulo aí. O Marcélio Camargo também tá mandando um abraço para você, Paulo. E o Adrian Blanco também tá te mandando um abraço, Paulo Bergocchi. Tá vendo só? É tudo amigo, né? Tudo colega de trabalho, Sim. né, Paulo? Aham. São amigos, parentes, cunhado, primo. Ah, entendi. Ó, e pode ter certeza, e eu não vou deixar de falar, que se esses seus amigos que trabalham na força, que fizeram e fazem até hoje, né, que é o servir e proteger, eu tenho certeza que eles comungam disso que você está falando aqui comigo, principalmente numa ação como essa. Por isso que eu tenho total tranquilidade de ouvir o que você tem para falar para a gente aqui. Exatamente. Tá? Só comentando mais um negócio, Paulo, porque eu fiquei bem chateado de ver essa segunda. Para mim, na pauta foi a segunda o negócio. Porque Isso, mas não tem problema. Mas, Paulo, o cara, ele não tinha condição nenhuma de reação. Você entendeu? O cara foi ali na birra querer fazer um negócio que não vira, Não tem condição, Paulo. Não tem explicação. Calma que a gente vai para essa agora, que é muito mais complicada do que aquela. Deixa eu vir para cá. Exatamente. Gente, olha só, o que eu vou trazer para vocês agora é o seguinte, presta bem atenção. E presta atenção para ver as imagens comigo, porque são imagens fortes, tá? São imagens fortes. Tony, coloca na tela, vamos lá para as pessoas acompanharem com a gente. Você está vendo as imagens aí do que aconteceu. Esse rapaz que você está vendo aí, a família dele, lá em Opaloca, também na região de Miami, prendeu ele na realidade com os pés
porque ele me parece que tem problemas mentais. A polícia foi chamada, só que quando a polícia chegou, né, primeiro que ele realmente imprimiu muita força para não ser algemado. E a gente que viu, o Paulo deve ter visto a imagem da bodycam também, acompanhou comigo justamente uma situação. O moleque estava todo molhado no chão. Os policiais deram um tiro de taser nele. Que bom que a gente não tem um áudio, sabe por quê? Porque, assim, é lamentável da gente ouvir isso daí. Olha só a forma como os policiais arrastam o rapaz pela perna, ele no chão molhado, sendo arrastado para dentro da viatura, tendo tomado o tiro do taser. Ele tá com um taser ali, ó, colado na coxa dele também, né? Olha só, o cara deu um mata-leão com a perna, né? Não sei como é que chama, para imobilizar o cara. O advogado, que você tá vendo a imagem agora aí, esse é o advogado da família, disse que independente da situação mental do rapaz, que ali naquela situação estaria sendo um perigo para ele e para os seus familiares, ele quer processar a cidade e também o departamento de polícia da cidade de Opaloca, por quê? Por violação dos direitos civis. As imagens são horrorosas, as imagens são horríveis, essas imagens aqui. E eu acho que nesse ponto, se naquele anterior eles passaram do ponto, amigo, nessa daqui, o ponto já estava lá, ó, muito distante. Quem sou eu para falar isso? Eu chamo o Paulo para comentar comigo. Paulo, vem para mim aqui e eu quero saber, você viu a bodycam na íntegra, eu imagino, né? Vi a íntegra. Não dá pra gente mostrar. Se a gente passa aquilo lá, eles tiram a gente do ar. Tira. Então fala pra mim, me explica uma situação como essa. Paulo, aí a família tá com uma pessoa, você percebe do jeito que ele tá estático no chão, o olho estralado, que é uma pessoa que tem problemas psicológicos ou está sob efeito de algum tipo de entorpecente, ou como eles dizem aqui, está narcosado em alguma coisa, que a gente não sabe dizer o que é, mas normal ele não está. Quando o policial chega ali, tem um irmão desse rapaz que está junto com ele, um rapaz careca. Meu, esse cara chora que nem criança em cima do irmão, quando o policial fala que vai algemar o cara de mão para trás. Porque quando você vai lidar com uma pessoa louca, Paulo, você ou entra na loucura do cara, ou você dá um fim no cara. Você entendeu? Você tem que conversar com ele, você tem que explicar o que está acontecendo. Você tem que, primeira coisa, se ele queria fazer o padrão, é um policial, que a gente diz na gíria policial Caxias, que quer fazer a coisa de acordo com o manual, o famoso aqui nos Estados Unidos by the book, ele quer fazer o negócio by the book, primeira coisa, tira a família de dentro do lugar. Acabou a conversa. Porque aí não fica aquela choradeira, não fica aqueles irmãos abraçando, a mãe chorando, o cachorro latindo. Quer dizer, já começou tudo errado já a partir daí. Exatamente. De certo, foi a própria família que chamou para ajudar, né? Isso. Eles não conseguiam conter o cara para levar no médico. Eles não queriam levar esse cara no açougue, no mercado, no Walmart. Eles queriam levar o cara para o hospital, só que eles não tinham condição. Eles conseguiram amarrar as pernas do cara. Nesse caso, Paulo, eu tenho que falar uma coisa para você como policial de São Paulo. Nesse caso, a polícia isolaria a casa, chamaria a USA, unidade de suporte avançado, viria com o médico daria um sossega-leão, não usaria algema, faria imobilização dele tática. Dali já vai direto para ambulância. Algema o cara de mão para frente, já vai para ambulância. Olha isso. Ele já vai. Quem coloca a camisa nele, o enfermeiro vai colocar a camisa de força nele, mas ele já está dopado, ele já está anestesiado, mas quem pode fazer isso é um médico, você entendeu? Lá no Agora, Brasil, o que mais revolta, Paulo, o que mais revolta, desculpa te interromper, é a situação. Eles estão todos molhados ali, o rapaz está molhado e eles me soltam o taser, o choque praticamente dobra, não dobra nessa situação? Exatamente, quando você está em contato com superfície líquida, você... a parte da premissa é que dobra a voltagem que você está recebendo a carga. Você entendeu? E nesse caso aí, Paulo, ele poderia ter conversado com a pessoa. Você vê que ele fala várias vezes no áudio que tem daquele vídeo que é mais extenso, ele fala assim, em nome de Deus, por que você quer me algemar? Você vê que é uma pessoa perturbada.
conversa com ele, explica que você vai fazer. O policial, Paulo, nunca pode entrar. Segunda regra do bom policial: nunca entre na pilha da ocorrência. Nunca. Você entendeu? É aquela história de você tem que agir com a razão e não com a emoção. Exatamente. Nunca na vida. Seja a emoção boa quanto a emoção ruim, né? Exatamente. Você chega numa ocorrência de violência doméstica, a mulher tá quebrada, o cara moeu ela. Você não pode tomar partido da mulher. Sabe por que você não pode tomar partido da mulher? Porque ela, posteriormente, vai na corte e vai falar: não, quem espancou meu marido foi esse policial. Você vai passar por reconhecimento e vai... Por isso que a lei existe para ser cumprida. Paulo, eu sei que aqui a gente tem um treinamento psicológico muito, muito, muito forte, além dos stress tests, além das outras coisas que são usadas de tecnologia. Você no Brasil, o policial brasileiro também tem esse tipo de treinamento? Porque me parece que a situação lá é um pouco mais... prepara já, pegou na arma, tá tirando bacana, tá legal, passou na academia, fisicamente tá ok, parece que psicológico não vai muito junto em algumas situações, em algumas cidades. Eu não tô falando mal dos policiais, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que a gente vê que, com a necessidade e o aumento da violência, a gente vê a quantidade de policiais despreparados que estão jogados na rua, que agem muito na emoção, né? Paulo, a preparação do policial, eu posso falar como a preparação do policial civil. Você frequenta a academia de polícia, você passa por um rigoroso concurso público, onde tem mais de 30 mil pessoas para 300 vagas, é um negócio absurdo, e você passa com nota altíssima, você vai, faz todas as provas, vai para a academia, faz toda a preparação, mas, Paulo, não tem condição de você preparar uma pessoa 100%, não existe, você entendeu? Por isso que eu falo, tem policial que está no sangue o cara ser polícia. E tem cara que é concurseiro. O cara prestou um concurso e quer a estabilidade do cargo público lá no Brasil. Então esse daí vai aquele cara que não vai molhar o pé no barro, quando tem uma ocorrência que tem que descer na favela, ele fala: vai que eu vou tomar conta da viatura, você entendeu? Ele sempre está engomadinho, está de óculos escuros. Então esse daí não é polícia no sangue. Polícia no sangue, o cara mete o pé no barro e ele vai aprender com a vida. No começo, Paulo, quando você é polícia novo, você faz muita besteira. Eu tive o rótulo de calça branca quando eu fui trabalhar no DEIC, e meus colegas, que eram mais antigos, cara de famoso, Mastro Paulo, o Batata, pessoal Zé Miguel, Adolfo, Adolfinho, chefe Lécio, eles me chamavam de calça branca, porque eu chegava lá, a primeira coisa, eu quero uma arma, quero uma arma. Não é assim, amigão. Você vai primeiro aprender a trabalhar. Depois você vem aqui que nós vamos te ensinar o negócio. Você vai primeiro olhar como que nós fazemos as coisas. Eu andava no banco de trás, Paulão. E ia ver como que os antigão iam fazendo a ocorrência. Como que era uma investigação. Quando começava, começo, meio, tipo estágio, esse tipo estágio de observação que você tem que fazer também. Exatamente, como um residente, Agora, um médico residente. Isso que eu te perguntei, existe esse reforço psicológico mesmo também no treinamento da academia? Na minha época não tinha, Paulo. Posso falar pela minha época, em 1987 não tinha, amigão. Nenhum tratamento. Tanto é que essas coisas psicológicas, quando você se envolvia em ocorrência, isso veio, assim, vamos lá, mais para 2000. Antes disso não tinha. Se você e o que os antigão devem falar marica. desses mimimi também, né? Ah, tô com problema psicológico. Imagina, né? Vamos dizer. 1987. Errado, a gente sabe que pode rolar, que os traumas podem acontecer. Chegava no DEIC e falava isso, os caras te arrumavam. Você já virava motivo de risada. Mas olha, Paulo, para a gente fechar essa história, da mesma forma que a polícia acerta, a polícia erra. Todo mundo tem direito de errar e aprender com seus erros também, né? E eu, Paulo, o que eu gosto de dizer para as pessoas é o seguinte: você é um funcionário da USBR. Se você falar alguma coisa errada aí, não foi a USBR TV que falou, foi o Paulo que falou. Então, nós, como pessoas normais, não posso acusar a instituição polícia pela uma ação desse cara. Porque a polícia não ensina o cara da paulada. A polícia ensina a você a conter a situação, chama apoio, chama reforço, superioridade numérica, chama ambulância, 911, precisamos da ambulância, o cara não está
conseguindo, ele está contido. O cara tem todos os recursos, Paulo. Chama o bombeiro, Sim. chama a E emergency. aí, nesse caso, o que acontece é que Não, ele falou assim, a ação vamos fazer, muito não vai dar cabe nada. bem, mas a ação cabe bem porque realmente, né, eles têm que ir para cima porque colocou a vida do rapaz em risco. E isso, Né? família que a justiça que decida o que aconteceu com eles. Mas que na minha ótica policial, que é o que vocês me pedem para eu falar, eu não tomaria essa atitude nunca de fazer como esse pessoal está fazendo. Sim, e eu acho muito bacana a forma como você explicou exatamente quais eram as situações e como que eles poderiam ter agido, o que é simplesmente incrível, nas duas situações. Por isso que você está comentando como comentarista policial aqui, viu, Paulo? Mas deixa eu ler alguns comentários aqui, que eu tenho também comentários para você, Paulo. Vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Lucas Rabelo, na minha opinião, se esses policiais tentaram mutar a câmera do corpo, que foi no caso anterior, eles já perderam o caso, mas como a justiça não é cega, os policiais devem sair bem dessa. Isso é a opinião do Lucas. A gente não tem como a gente falar daqui a respeito do que a justiça pode ou não fazer, Lucas. Mas essa é a sua opinião. A Cris, fotógrafo, agora ela mudou, não vem mais como Cris Angel. Oi, pai. E o Adinha, tá todo mundo assistindo. Né? Adinha é o meu anjo, entendi. Meu son and blessing. Oi, pai, é o Adinha, tá todo mundo assistindo, viu? Kelly Terra, a Kelly Terra corrigiu aqui, falou assim, ó, e vocês dois estão mais lindos e elegantes, tá bom, Paulo Sérgio? O seu xará também, viu? Obrigado. SOS Marcão, why? This is Trump style. Everyone going vote to Biden, let's go, disse o Marcão aqui, ó. Esse é o estilo do Trump. Todo mundo tem que votar pro Biden, vamos nessa, foi o que ele disse em inglês aqui. O Sandro Selbach está dando boa noite para a gente aqui. E o Lucas ainda complementa, o Lucas Rabelo. É muito errado ser a entrada na polícia por concurso público no Brasil. Seria bom se fosse como é aqui nos Estados Unidos. É a opinião do Lucas nessa situação. Que bacana. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Paulo, é um prazer. Eu estou me sentindo muito bem acolhido, porque às vezes você sabe... É bom que você me segura um pouco, que daqui a pouco eu começo a gritar aqui, então quando você fala, eu deixo que ele fala.